Inicialmente, queria agradecer pelo convite a, para participar do primeiro simpósio de resíduos, inovação e sustentabilidade, que acontecerá entre 28 a 30 de novembro de 2023. O tema que eu vou falar são impactos ambientais e na saúde por substâncias químicas. Eu sou Luiz Prestes Carneiro, sou médico, tenho doutorado em imunologia, mestrado em tecnologia e sou do programa de pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento regional. Além disso, também sou do programa de mestrado em ciência da saúde, área de concentração medicina 2. E sou docente da Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UniOeste. No primeiro slide, nós vemos uma população em harmonia com a natureza. Então, ao fundo, vemos uma cidade, é, ao lado uma floresta, em seguida um parque, pessoas saudáveis, ou seja, uma situação ideal. Dentro de uma situação em que haja harmonia entre a área urbana e a natureza, a chance das pessoas terem saúde é bem maior, obviamente. Lembrando, então, que saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é a ausência de doenças, e sim o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, para que isso aconteça, é preciso que haja um equilíbrio entre o meio ambiente e o indivíduo. Aqui, na verdade, saúde e meio ambiente é um tema bastante complexo. Aqui nós temos uma relação de situações que podem interferir nesse equilíbrio. Por exemplo, a questão da poluição atmosférica. Então, em vermelho então, são aquelas itens que envolvem um quadro de intoxicação por produtos químicos. Poluição atmosférica, como eu disse, é um problema mundial e as consequências nós vamos falar bastante ao longo da nossa exposição. A qualidade da água. Então, sabemos que uma água de má qualidade pode trazer muitas complicações, entre elas as gastroenterites e a intoxicação por substâncias químicas, uma vez que essa água não tem uma qualidade mínima exigida. Condições sanitárias insuficientes. Então, obviamente que em situações desfavoráveis, em condições sanitárias desfavoráveis, muitas doenças estão associadas a isso, entre elas as verminoses e a desnutrição, porque isso obviamente atinge populações de baixa renda. Substâncias químicas como mercúrio, agrotóxicos, excesso de cloro, né, podem ser encontradas no meio ambiente, não só na água, mas também em meio ambiente, como o caso de chumbo, césio radioativo, ruídos que implicam em perda auditiva, zumbido, alterações climáticas. Eu creio que é desnecessário falar sobre as consequências que as alterações climáticas estão causando, como temperaturas extremas, enchentes, tornados e a elevação dos mares. A destruição da camada de ozônio, que tem como principal consequência a exposição de raios solares que, que vão acarretar, por exemplo, o câncer de pele, como melanoma, carcinoma base e espinocelular, e
queimaduras de pele. A perda da biodiversidade seria a extinção de plantas e animais que crescem a cada dia, inclusive no Brasil. E a degradação dos solos, levando à erosão e à desertificação. Então, nós vemos várias regiões do mundo, inclusive em algumas regiões do Brasil, né, em processos avançados de desertificação. Então, aqui nós vemos duas cidades. Uma cidade ideal que existe e uma cidade que nós conhecemos, São Paulo. À esquerda, essa cidade fica na Malásia, chama-se Forest City. É uma cidade verde, com baixo índice de alergias e doenças respiratórias na população. Então, não sei se todo mundo sabia, essas cidades ideais existem. E a mais famosa delas chama Forest City. O nome é bem sugestivo. À direita, né, a nossa conhecida São Paulo. Uma selva de pedra, né? Sabemos das consequências que viver em São Paulo traz. Entre elas, as mais importantes são as respiratórias, como asma, sinusite crônica, rinite e conjuntivite. Essas doenças respiratórias são altamente prevalentes em grandes cidades. E aí eu tenho um testemunho pessoal. Quando eu fui fazer doutorado, eu morava próximo à USP e ali, né, tem vários corredores urbanos e eu acabei desenvolvendo um quadro de asma. Fui parar no hospital e fiz tratamento por mais 2 anos. Depois, quando voltei para Prudente, que é um ar mais puro, aos poucos esse quadro foi desaparecendo. Então foi uma asma induzida pela poluição. A poluição das grandes cidades é um problema mundial. E, especialmente na China e na Índia, essas cidades são extremamente poluídas. E essa cidade, à esquerda, na verdade, fica na América Latina, nem na China nem na Índia. Quito, no Equador. E à direita, uma cidade indiana. Imagina o que é viver nessa cidade. Então, é completamente desfavorável à vida humana aqui, à direita. E, como eu disse para vocês, esse é um grande problema mundial. Esse problema não é só na Índia ou na Ásia, mas também na América Latina. E a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela vê com muita preocupação essa questão do impacto de substâncias químicas sobre a saúde das pessoas, que é o tema da nossa conversa. E o que é interessante é que existem fatores conhecidos e fatores desconhecidos. Então, existem substâncias que a gente nem sabe que está inalando ou que está recebendo. Então, há que se preocupar com isso. A gente vê só uma ponta do iceberg. Bem, então, substâncias químicas são fatores de risco para doença e morte na população. Aqui nós vemos quais são índices percentuais, quais são os riscos que substâncias químicas trazem para a nossa saúde. E vejam que eles vão desde infecções respiratórias, como a gente falou, aqui são as infecções respiratórias baixas, no caso pneumonia, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, né? que é muito induzida pela fumaça, pelo cigarro,
e acomete uma grande parcela da população urbana. Aqui são câncer, né? Como eu já falei. Aqui são doenças cardíacas, né? Então, por incrível que pareça, as doenças cardíacas podem estar associadas à exposição química, né? E olha que curioso, acidente vascular cerebral, AVC. Então, o AVC pode ser uma consequência da exposição crônica ou prolongada de substâncias químicas. Creio que pouca gente pensou sobre isso. Aqui são as anomalias congênitas que podem decorrer de uma exposição prolongada a certas substâncias químicas, né? Especialmente chumbo. Aqui são outras doenças com uma infecção com um índice menor. Entre elas, as anomalias autoprovocadas, né? Os danos autoprovocados. Nós falamos da Índia, da Ásia, mas como eu já fiz anteriormente, na América Latina nós temos também grande preocupação com essa exposição, com os impactos ambientais na saúde por substâncias químicas. Por quê? Então, semelhantes a algumas regiões da África, África e Ásia, na América Latina também existem grandes bolsões de misérias com grandes impactos ambientais e de saúde. Na verdade, esses bolsões de misérias que estão ligados à intoxicação por substâncias químicas são muito mais presentes em grandes centros urbanos do que em áreas rurais, mas também em áreas rurais, como nós vamos ver, pelo uso excessivo de agrotóxicos. E como eu já falei, as populações pobres são as mais impactadas, infelizmente, em especial as crianças, que são bastante vulneráveis. Aqui nós vemos uma cena bem conhecida dos brasileiros, né? Só quem fecha os olhos para não ver uma cena dessa. O trabalho infantil insalubre, habitações inadequadas e falta de água potável estão entre as causas conhecidas que ilustram o impacto de substâncias químicas sobre a saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde. Essa criança deveria estar onde? Na escola, né? Recebendo educação, uma alimentação saudável. No entanto, ela está aqui. Qual o futuro dessa criança? Então, existe o ditado que os filhos seguem as pegadas dos pais. Certamente, os pais também estão aqui. E dificilmente ele vai conseguir quebrar essa barreira de miséria e de pobreza. Então, detergentes, resíduos industriais, defensivos agrícolas, fertilizantes, esses poluentes, via de regra, vão acabar aonde? Nos mananciais, nos rios e riachos, né? Aqui, olha que cena triste, uma situação de extrema miséria, de poluição, de lixo, e o pessoal com uma rede, certamente para pegar um peixe para comer. Então, qual a chance de esse peixe estar contaminado e a carne desse peixe ser de má qualidade? É enorme. E no estado de São Paulo, entre os rios mais poluídos do estado, está o Tietê. Como todo mundo sabe, especialmente próximo à capital. Quando ele chega mais no interior, ele vai ficando menos poluído. E o menos poluído é o rio Paranapanema. Então, o Paranapanema, desde a sua nascente até
quando ele encontra o Rio Paraná, é considerado um dos rios mais limpos do sul do Brasil, o que é um orgulho para nós, né? Que moramos aqui nessa região do, do Paranapanema. Como eu já falei anteriormente, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgotos. Bem, olha que cena triste. Então, qual a possibilidade dessa água ser potável? Muito, muito pequena, né? Muito pequena. Então, apesar do Brasil ter uma das maiores reservas de água do mundo, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. E o que é pior, cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgotos. Isso é um ciclo vicioso. Então, levando a doenças, especialmente transmitidas por vetores, por parasitas. No entanto, às vezes a gente pensa que as coisas estão muito longe de nós, mas estão ao nosso lado. Aqui eu trouxe, por exemplo, é, nós, em nossas casas, temos água potável, saneamento básico, mas aqui vejam que repelentes químicos podem ser fontes de alergia. Aparentemente inofensivo, né? A inalação recreacional ou acidental de hidrocarbonetos halogenados, como colas, né, todo mundo sabe, de crianças e adolescentes que cheiram cola, tintas, solventes, sprays de limpeza, né, os famosos inseticidas, gasolina e propelentes em aerosóis, como é o caso aqui, eles podem produzir intoxicação por substâncias químicas que contêm e também impactos ambientais. Então, eu vou trazer dois casos clínicos que eu acompanhei ligados a esse tipo de produto químico. O primeiro caso era uma criança que desenvolveu um quadro de rinite, muita tosse, muita coriza, e depois se evoluiu com um quadro de urticária, ou seja, uma alergia de pele. E nós não conseguíamos descobrir, porque foi um quadro agudo, repentino, e que a gente não conseguia descobrir a causa. Até que eu suspeitei, porque era calor, na época tinha muito pernilongo, e a questão da dengue, e eu perguntei se essa criança dormia próximo ao repelente. E qual não foi a nossa surpresa, que a cama dela era exatamente do lado de uma tomada onde o repelente ficava ligado a noite toda. Outro caso bem interessante também foi uma adolescente que foi internada na Santa Casa com um quadro de intoxicação por querosene. Então, a mãe e a filha haviam viajado e a filha mais velha, para receber a mãe e tal, limpou toda a casa, vidraças, vidraças com querosene. Quando a irmã menorzinha chegou, inalou aquele solvente orgânico e teve um quadro de intoxicação, com falta de ar, né, principalmente falta de ar. Então, mostrando aí que tintas, solventes orgânicos, sprays podem produzir, não só podem, como também produzem doenças, né? Bem, aqui nós temos um quadro bem conhecido dos brasileiros, que é a intoxicação por mercúrio, que está diretamente ligado ao garimpo. À esquerda, então, essa foto é bastante conhecida, ela circula o tempo todo na internet,
vista do satélite, olha o estrago que o garimpo faz na floresta amazônica. Então, essa imagem foi captada no dia 25 de maio de 2022, em recente, então mostrando o estrago, a devastação que o garimpo faz na natureza. Mas, além disso, o garimpo, né, polui os rios com mercúrio. Essa, essa, essa paisagem está entre o rio Tapajós, né, está no rio Tapajós, que começa no Mato Grosso e passa e termina em Santarém, quando ele deságua no rio Amazonas. Essa paisagem está entre as cidades de Itaituba e Jacareacanga. À direita, um trabalho publicado recentemente, também, em 2022, mostrando que foram examinados 462 adultos de comunidades ribeirinhas da Amazônia e de comunidades urbanas, então ribeirinhas urbanas. 75,6% dos participantes exibiam alta concentrações de mercúrio, excedendo o limite mínimo, o limite máximo, desculpa. Então, e essa exposição foi maior em populações ribeirinhas que nas áreas urbanas. Então, isso foi feito em regiões da Amazônia cujas cidades são afetadas pelo garimpo. Ameaças à vida aquática em regiões de confluência, à indústria pesqueira e também ao descarte de mercúrio. Esse trabalho, também publicado recentemente, mostra o garimpo e a intoxicação por mercúrio em praticamente todos os estados do norte do Brasil. Análise regional dos níveis de mercúrio em peixes consumidos pela população da Amazônia brasileira entre 2021 e 2022, com amostras de 1.010 peixes coletados nos 17 municípios, incluindo as capitais Amazonas, dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Então vejam que são dois trabalhos diferentes, publicados recentemente. O primeiro colhia a amostra das pessoas e via que tanto as populações urbanas quanto ribeirinhas estavam com alto grau de mercúrio, muito mais do que o valor máximo permitido. Aqui eles fizeram o contrário. Um outro grupo coletou amostra de peixes de todos os estados do norte do Brasil e viram que havia uma grande contaminação desses peixes. Quanto maior o círculo, maior o índice de contaminação. Então, agora nós estamos vendo um aumento enorme das queimadas na Amazônia e no Pantanal, muito maior do que todos os outros anos verificados. Então, é óbvio que tem a questão da climática, do El Niño, mas, né, onde está o poder público aí? Então, o ar de Manaus está insustentável. Eu tenho uma amiga que mora em Manaus e ela falou que ela não sai de casa ultimamente, porque você sai de casa, cansa facilmente por conta da poluição. Os olhos ardendo, a fuligem na pele, então todas as consequências que o excesso, fumaça é gás carbônico, obviamente, então que o excesso de fumaça produz. Aqui nessa foto, o belo Teatro Amazonas. Eu queria só fazer um comentário aqui. É uma lástima, mas nós brasileiros conhecemos Miami, o pessoal vai para Paris,
para Cancún, mas não conhece a Amazônia. Vou abordar uma questão também bastante conhecida especialmente para nós que moramos na região oeste do estado de São Paulo, que é essa questão dos agrotóxicos no cultivo de cana-de-açúcar. Não só no cultivo de cana-de-açúcar, mas principalmente porque é o mais conhecido. Então, quem de nós já não se assustou ao dirigir por alguma rodovia da questão da região e de repente passa um avião muito próximo, muito rente ao chão, ao solo, é, pulverizando plantações de cana-de-açúcar. Aqui, na verdade, nem é cana-de-açúcar, é soja, né? Então, existem muitos artigos científicos mostrando os danos que a exposição de agrotóxico traz à saúde. Mas eu vou relatar um caso que eu acompanhei. Era uma criança que nasceu com uma grande insuficiência respiratória. Grande insuficiência respiratória, um pulmão totalmente fibrosado. Na investigação, por que essa criança nasceu assim? Na história, vimos que a mãe morava em um assentamento rural que ficava rodeado por canaviais. E durante toda a gestação, ela recebia esse agrotóxico, uma vez que os aviões passavam em cima da casa dela para pulverizar o plantio de cana-de-açúcar. Então, ela nasceu com uma fibrose pulmonar por excesso de agrotóxicos inalados pela mãe na gestação. Foi comprovado isso, foi muito bem documentado e os pais, inclusive, entraram judicialmente contra essa empresa e ganharam, foram, né? Mas o dano à criança é irreparável, né? Existem muitos trabalhos mostrando o alto índice de câncer, a questão da perda auditiva, fibrose pulmonar, então estão entre os principais alterações relatadas por o excesso de agrotóxicos, especialmente esses em pulverização de culturas. E recentemente foi divulgado, foi feito um trabalho e mostra que a região do Oeste Paulista e a região de Ribeirão Preto estão entre as mais poluídas do estado de São Paulo por pulverizações. Então, isso aqui mostra apenas a pulverização aérea, né? E aqui o número de agrotóxicos que são distribuídos. Então, a maioria dessas são 6 tipos diferentes de agrotóxicos que são utilizados para o controle de pragas. Então, esses dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento obtidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O problema aqui, um minuto, desculpe. Próximo slide, eu vou ter que comentar porque, infelizmente, não está passando, está pulando. Consegui, desculpe. Aqui nós mostramos o papel do aterro sanitário em Presidente Prudente como fator de risco
para aumento de casos de dengue em Presidente Prudente. Então, esse trabalho foi publicado agora, em 2023, em uma importante revista de epidemiologia e meio ambiente, e mostra o seguinte estudo. Bem próximo a uma área urbana altamente, uma alta densidade populacional em Presidente Prudente, por décadas existiu, né, o depósito de lixo, né, aterro sanitário, desculpa, o aterro sanitário. Bem, vejam que em 2010, aqui o aterro sanitário está aqui, bem nessa pontinha, e aqui essa comunidade. Em 2016, havia uma alta incidência de pessoas infectadas por dengue exatamente nessa comunidade, muito próxima a esse aterro sanitário. Em 2021, essa alta densidade, essa alta prevalência de dengue ainda estava aqui, mas apareceu também uma prevalência elevada em outras regiões, que não vem ao caso. Ainda chamar a atenção a alta prevalência, veja que 5 anos depois, isso 2016, 2017, 2021, sempre esta era uma região crítica e prudente pela alta prevalência de dengue. Mas em 2021, esse aterro sanitário foi desativado. Desativado. E olha, logo no início de 2021, e olha o que aconteceu em 2022. Então, coincidentemente, o foco de dengue, a alta prevalência de dengue, ela se deslocou para outras regiões da cidade. Tá certo que outras medidas também foram executadas aqui na região para controle da dengue, mas é possível, né, é possível que o manejo correto desse aterro, aliás, o seu fechamento tenha sido um dos fatores que contribuíram para que esse foco de dengue saísse daqui. Então, como conclusão, nós podemos dizer que somos impactados por substâncias químicas desde o nosso nascimento, né? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, então são os chamados fatores não visíveis, né? As populações urbanas vivendo em regiões de periferia, em especial as crianças, são as mais vulneráveis aos impactos ambientais e às doenças causadas por substâncias químicas. Então, vimos isso claramente, né? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, existem causas conhecidas e desconhecidas que causam impactos ambientais na saúde por substâncias químicas. Então, nós citamos algumas que são mais conhecidas, mas existem dezenas, inúmeras, que são desconhecidas. Os impactos e as substâncias podem variar de região para região e de país para país. Obviamente, a gente viu isso, né? E relembrando que não é preciso estar na Índia nem na China para ter cidades altamente poluídas. Temos, no caso no Brasil, a mais clássica é a cidade de São Paulo. No Brasil, de norte a sul, diferentes substâncias químicas impactam o meio ambiente e a saúde das populações. Como eu disse, elas variam de região para região e de país para país. A poluição por dióxido de carbono, né, agrotóxicos utilizados no cultivo da cana-de-açúcar e o mercúrio do garimpo estão entre as substâncias mais importantes que causam impactos ambientais e na saúde por substâncias químicas. Então, queria agradecer por essa oportunidade e bom encontro a todos.